Gênesis no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 22 de maio do ano de 2020. Elevando o pensamento ao nosso Pai Celestial. Agradecemos por mais um dia, pelo apoio, pelos recursos, amigos, circunstâncias, trabalho, aprendizado. Rogamos, Senhor, as bênçãos para aceitar o dom para discernir. Que tenhamos na Tua proposta desta manhã a sensibilidade para absorver, interpretar, ajuizar da melhor maneira possível e colocar os pés no caminho para prosseguirmos e timoratos, decididos na direção da superação, da vitória sobre nós mesmos, em busca da perfeição, da paz, do amor, da bondade, da justiça. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Nesta manhã, o nosso tema será a casa do Pai. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, e faremos a leitura dos primeiros movimentos. Allan Kardec publica uma fala das mais significativas de Jesus no que remonta ao consolo, ao esclarecimento, no que remonta à teoria do início e da completude. O espaço sideral, os mundos habitados, as casas que iremos habitar de acordo com as nossas necessidades e propostas do mais alto. Jesus afirma no Evangelho atribuído ao evangelista João, no seu capítulo 14, verso 1 ao 3: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Allan Kardec faz um comentário e rogamos ao alto que esta mensagem possa ser operacionalizada na nossa vida prática. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, estas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado
e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Allan Kardec, no capítulo 18, Muitos os Chamados, faz uma alusão à fala de Jesus na conhecida parábola do festim de bodas, que Jesus apresenta o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a um casamento, uma festa para se comemorar a consagração de um projeto que se inicia. A casa do Pai, sendo o universo, e as diferentes moradas, mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos, apresenta para nós a projeção, detalhamentos, especificidades deste projeto, que deveremos, ou poderemos, como queira, comemorar. É uma bênção a informação, o conhecimento, pois assim a visão se expande. A ciência apresenta para nós telescópios, equipamentos inimagináveis até há uns anos atrás. E a função da ciência é esclarecer o que então era desconhecido, para que o homem supere, para que o homem vença o mal, a ignorância. Então, quando nós olhamos para o cosmos, naturalmente a gente volta a olhar para dentro da nossa realidade material, e para o nosso espanto, o que antes era gigante, a Terra, ela se torna um pontinho pequenininho no universo. Imaginemos o nosso sistema. Antes o homem pensava que a Terra era o centro. Aí depois saímos do geocentrismo e vamos dialogar com o Sol, com os planetas. Olha que extraordinário. E hoje já sabemos que a nossa galáxia, o nosso sistema solar, gira em torno de um eixo. Um sistema muito maior. E por aí vai.
E isso me faz recordar quando criança. Eu olhava para o meu pai e falava assim: ele é gigante, ele é muito grande, ele tem poder, ele é meu pai. Hoje eu cresci, todos crescemos. E aquele que era gigante está no mesmo tamanho, no seu sentido de entendimento. Aquela casa que era muito grande, hoje ela está pequena, porque a gente já domina o espaço, a percepção. Então, sobre o ponto de vista espiritual, quando nós mergulhamos nessa festa e descobrimos que além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz, a gente só vai chegar nesse estado percorrendo todo o horizonte, primeiro mapeando, mas depois descobrindo cada lugarzinho, cada esquininha, cada ponto que está escondido debaixo de uma pedra, de uma caverna. E assim caminha o ser, descobrindo ainda que depois do horizonte existe esse universo, mas depois desse universo existe um universo paralelo que a ciência ainda não identificou, o universo espiritual. E que para que cheguemos nesta morada, nós precisamos de conhecer também. E só será possível se estabelecer, trabalhar com desenvoltura nesse universo espiritual, mergulhando dentro de si, para que a gente possa cuidar, tratar, preparar, dinamizar. Então nós temos que conhecer a si mesmo. Porque sem o domínio das forças, sem ampliar o conhecimento de si mesmo, não é possível sair do raio de ação que nós frequentamos. Por que nós estamos aqui chumbados ao solo, com a lei gravitacional atuando de forma que você não consegue voar como um pássaro? É porque não temos conhecimento. Já temos tecnologia, mas não temos energia, não temos dinheiro que movimenta o mundo material para ficar o tempo todo flutuando, usando uma espaçonave, seja ela qual for. Então a gente tem que ficar com o pé no chão. Mas chegará o tempo em que nós vamos poder levitar, sem equipamento. Então o equipamento é apenas um degrau. O assunto ele vai ampliando, ele vai abrindo, e é muito prazeroso. Para usar uma expressão que Kardec aplica nesse texto que nós lemos, é ventura pura. Poder dialogar com Jesus no que remonta à excelsitude da vida, o infinito. Isso é muito especial, meus queridos amigos, porque, naturalmente, as nossas dores serão compreendidas. Nós iremos valorizá-las sob o ponto de vista de que elas, os limites, causam, na verdade, atritos, dificuldades para que a gente possa se movimentar e superar. Esse é o ponto. Pois nem sempre agimos de uma forma espontânea e determinada no progresso moral. Então vem a dor, vem as doenças, vem as guerras, vem as
calamidades, as pandemias, porque são fenômenos naturais que fazem parte do progresso. Então, guerra, predomínio do interesse pessoal humano, que será superado um dia. Porque, diga-se de passagem, os homens guerreiam para ter paz, para ficar na zona de conforto. Aí se faz guerra. Chegar-se-á o tempo em que, ao invés de fazer guerra lá fora, faremos uma batalha interna contra o interesse pessoal. As calamidades, as comoções, são fenômenos naturais que batem na nossa porta e a gente passa a apreciar o fenômeno porque temos que dar atenção para evitar o mal. Allan Kardec trata do assunto na doutrina espírita em vários pontos. Por exemplo, a lei de destruição, constante no Livro dos Espíritos. É necessário que se destrua para que se... Enfim. Então, quando tem uma avalanche, quando tem um movimento geológico que possa redundar numa alteração daquele ambiente, se o homem tem uma casa ali naquela montanha e a casa desce e, por consequência, desencarnações, não foi Deus que apertou um botão para que isso acontecesse. Foi o homem que colocou a casa num lugar aonde ele não mensurou o perigo. Ou se mensurou mal. Ou se mensurou bem e mesmo assim insistiu, foi imprudente. Não importa. A avalanche aconteceu de uma forma natural. A coisa estabeleceu uma repercussão que o homem, abalado porque saiu da zona do conforto, vai tentar se ajustar. Se ele desencarnou, mundo espiritual, compreendeu o fenômeno, depois retornar. Se não desencarnou, ele vai ter que juntar os cacos. Ele vai ter que construir uma casa em outro lugar. Ou seja, as moradas são circunstanciais. E nós vamos aproveitando da melhor maneira possível as oportunidades. Estando no seu lar agora, entre quatro paredes, na cidade em que você reside, no país, no planeta, no sistema solar, na Via Láctea, onde for. Tudo passa, tudo se transforma, mas o que vem de Deus permanece. Ensina, por exemplo, Emmanuel. Por que vem de Deus? O que vem de Deus? Que hora vem de Deus? Aonde? A compreensão da vida, que tem a ver com esse impulso divino que está dentro de nós, trazendo para o horizonte do nosso mundo físico, moral, emocional, espiritual, respirando fundo, compreendendo que estamos talvez sentados numa poltrona. A pergunta é: o que isso tem a ver comigo agora? Aí a gente pode concluir. Um certo reconforto, um certo bem-estar, mas ao mesmo tempo uma ansiedade brota. Porque temos que sair pelo mundo para fazer essas conquistas, para implementar o conhecimento e para dominar a si mesmo e transformar o que é possível e o que seja necessário. Agora, não deixando para amanhã
porque quem sabe faz a hora. É consolador poder ainda refletir que nas diversas moradas, a morada que habitamos, ela é pródiga de bênçãos. Amigos, família, apoio espiritual, tudo que nós temos ou detemos foi disponibilizado pela providência divina, a definir que não estamos órfãos e nem podemos dizer carentes de recursos, porque os temos. Na Terra pode-se ter menos ou mais. São elementos, são coisas que são necessárias, mas não as mais importantes. Porque se fosse diferente, o índice de suicídio maior seria entre as camadas inferiores, socialmente tratando. O percentual maior do suicídio está naqueles que possuem mais coisas, mais tipificam, lidam com as coisas como se elas fossem as mais importantes, e não são. E as necessidades espirituais se tornam muito mais complexas. Reflitamos. O indivíduo perde a vida ou retira-a de si mesmo quando ele perde a motivação, sob o ponto de vista espiritual. A motivação, ainda se tratando das questões do sentimento. Nós não podemos motivar a nossa vida pela apenas o sensório ou pela emoção. Desejo e prazer, não. A vida vai ficar esvaziada. Agora, quando definimos que o mais importante é a parte espiritual, é a alma imortal, são os valores, a ética, a moral, a bondade, a justiça, e esse sentimento sagrado do amor, pode descer os montes, abalar a terra, tempestades na terra e no mar, comoções de toda ordem, pandemias, crises, que o discípulo do Cristo caminha confiante, porque ele sabe que tudo isso faz parte de um contexto muito especial de evolução. É uma festa. Aí alguém diz, mas como eu posso pensar numa festa diante de tanto sofrimento? Aí nós podemos refletir dizendo, ao invés de olhar apenas sobre o ponto de vista negativo, que possamos nos esforçar para observar o outro lado da moeda. Porque há sim um sofrimento no mundo que foi escolha de cada um, que foi definido pelas nossas atitudes e constituídas ao longo de repetições. Nós atraímos para nós mesmos as pessoas, as coisas, o tempo, a circunstância. E é óbvio que Deus, na sua infinita bondade, permite, quando ele observa que o aluno na escola está realmente interessado e necessitado de sobreviver, de superar e de alcançar os seus objetivos. Porque senão, o fardo pesado, ele é diminuído pela providência divina. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Bendito sejas. Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, o Espírito diz assim: bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo.
Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te conceda coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Bendito sejas, coração submisso. Mantenha-te no serviço, para aprenderdes a fazer luz nessa terra que nunca erra, envolvido pelo sacrossanto amor de Jesus. Ponte luz, bendito sejas luz. Que Deus nos envolva, nos inspire e nos fortaleça para que o mal jamais nos vença. Ave Cristo é a mensagem do dia para o teu bondoso amigo, coração, de sorte que sejamos sempre unidos nesse universo divino. Que Deus esteja com todos nós.